Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. O preço do leite avança 22% de acordo com a prévia da inflação de julho, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Foi o item que mais puxou para o alto o IPCA 15 do mês, que ficou em 0,13%. De um ano para cá, a alta no leite já chega a 57%. Em outra ponta dessa lista que compõe a inflação, destaque para o recuo de 5% no preço da gasolina. Apesar disso, o valor do produto acumula alta de 20% nos últimos 12 meses. O Fundo Monetário Internacional, FMI, de forma expressiva, faz subir a estimativa de crescimento da atividade econômica do país em 2022. A taxa de crescimento do PIB, projetada em abril, que era de 0,8%, saltou para 1,7%, de acordo com essa nova projeção divulgada no relatório de hoje. Susto no Rio de Janeiro. Um carro que estava sendo abastecido com GNV é destruído após a explosão do tanque. Olha essa imagem impressionante. O tanque ficava no porta-malas do veículo. 2 pessoas ficaram feridas, o motorista, esse que foi atingido, que estava mais próximo do porta-malas, ele está internado em estado grave no Rio de Janeiro. Uma nuvem de morcegos flagrada nessa impressionante revoada ao deixar uma caverna no México viraliza nas redes sociais. Já são mais de 5 milhões de visualizações. Estimativas apontam que eram aproximadamente 2 milhões de animais nessa nuvem em movimento, a maioria filhotes que servem também para manter o equilíbrio da biodiversidade na região. E hoje, 26 de julho, é dia dos avós. O Pauta Aberta preparou uma reportagem especial, repleta de amores e tão doces memórias, uma reportagem que vai te emocionar. Fique ligadinho, o nosso programa desta terça-feira já começou. Vamos falar sobre o dia a dia da nossa economia, né? O preço do leite disparou nas últimas semanas. A alta chegou a 22% na prévia da inflação de julho, divulgada hoje pelo IBGE. Nos últimos 12 meses, o salto no preço do produto é de 57% e, por isso, é o item que teve registrado mais peso na inflação total para o período. Claro, os derivados do leite, como manteiga e queijo, também registraram alta mais expressiva. São valores que assustam e, para alívio, pelo menos temporário, do consumidor, com o novo limite para as alíquotas do ICMS, definido pelo governo federal, em outra ponta dessa lista que compõe a variação de preços da inflação, a gasolina ficou 5% mais barata. Mas não se engane, nos últimos 12 meses, houve alta também expressiva, que chegou a 20% no valor do produto. Os números foram divulgados pelo IBGE. A redução tributária sobre os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre produtos considerados essenciais, fez cair o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica na prévia do mês, de acordo com o IPCA 15, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas essa queda nos preços de alguns itens não compensa a escalada de preços nos últimos meses. O índice da inflação desacelerou e ficou em 0,13% em julho. Mas é importante lembrar que nos últimos 12 meses, vários produtos ainda apresentam forte alta acima da inflação acumulada no período, que é de 11,39%. A gasolina, por exemplo, ficou 5,01% mais barata na prévia de julho, mas ainda acumula alta de mais de 20% em 12 meses. Já o gás de botijão, que também pesa muito sobre o orçamento das famílias de menor renda, acumula alta de 23,79% em 12 meses, apesar do recuo de 0,52% em julho. Especialistas alertam que os efeitos da limitação do ICMS sobre os preços não foram sentidos na totalidade, já que a lei passou a valer já em meio ao período de coleta dos dados do IPCA 15. E a atenção para a variação de preços de alguns itens que tiveram ICMS limitado, como o etanol, em julho, ficou 8,16% mais barato, mas no acumulado dos últimos 12 meses subiu 11,78%.
A gasolina, que teve queda de 5,01% no mês de julho, no total subiu 20,38%. Já a energia elétrica caiu 4,61% este mês, mas no acumulado reduziu 4,86%. Entre os itens que ficaram mais baratos em julho estão a laranja Bahia, com 22,16% de queda, o tomate, que ficou 19,42% mais barato, e a cenoura, com redução de 19,24%. Já entre os itens que mais subiram nos últimos 12 meses até julho estão o pepino, com alta de 92,55%, o mamão, 85,37% a mais, e as passagens aéreas, que foram lá nas alturas, com aumento de 77,98%. Com tantas altas, o consumidor brasileiro vai ter que usar muita criatividade para fazer o salário ser suficiente para as despesas do mês. E hoje o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, divulgou o relatório com nova projeção de crescimento do PIB Brasil. São números mais otimistas que apontam um avanço de 1,7% de crescimento para 2022, bem mais do que os 0,8% que estavam indicados na projeção feita em abril. A expectativa divulgada pelo FMI promete dias melhores para a economia brasileira. Apesar do cenário nada animador enfrentado pelas economias globais, a perspectiva de crescimento do PIB no país em 2022 é de 1,7%. O índice está bem acima da taxa de 0,8% calculada em abril. Mas para o próximo ano, o relatório do FMI mostra que a expansão da atividade deve ficar na casa de 1,1%, 0,3 ponto percentual a menos do que o previsto em abril. O mercado também vem elevando sua projeção para o crescimento brasileiro neste ano, após um primeiro semestre melhor do que o esperado e piorando a do ano que vem, diante da expectativa de que o aperto monetário vai impactar a atividade de forma mais expressiva e em meio às preocupações com a saúde fiscal do país. O relatório Focus mais recente mostra que os especialistas consultados pelo Banco Central arriscam expansão de 1,93% do PIB em 2022 e de 0,49% em 2023. A estimativa do FMI, no entanto, ainda está um pouco abaixo da do governo, que calcula que o PIB brasileiro deve crescer 2% este ano. O cálculo do Ministério da Economia ainda é mais otimista em 2023, com alta prevista de 2,5% para o PIB. A melhora do cenário para o Brasil ajudou a impulsionar a projeção para o crescimento da América Latina e Caribe, com o FMI vendo agora aumento do PIB da região de 3% este ano, 0,5 ponto a mais do que no relatório anterior. Mas, da mesma forma, a estimativa para a América Latina e Caribe no ano que vem piorou 0,5 ponto percentual para 2%. O FMI também revisou para baixo a previsão do PIB mundial em 2022, em 0,4 ponto percentual. Segundo as novas projeções, a atividade global deve apresentar crescimento de 3,2%. Entre os motivos que levaram o FMI a cortar as estimativas estão a inflação mais elevada em todo o mundo, a desaceleração mais forte do que o esperado na China devido a novos surtos de Covid-19 e as repercussões negativas da guerra na Ucrânia. O FMI afirmou que os riscos para o cenário são predominantemente negativos. A guerra na Ucrânia pode levar a uma interrupção repentina nas importações de gás da Rússia pela Europa e pode ser mais difícil reduzir a inflação do que o esperado se os mercados de trabalho estiverem mais apertados ou se as expectativas de inflação desancorarem. O fundo citou ainda como riscos globais a possibilidade de condições financeiras mais apertadas levarem a dificuldades nos mercados emergentes e em desenvolvimento, bem como uma escalada da crise do setor imobiliário na China e fragmentação geopolítica que afeta a cooperação e o comércio global. E aqui no Brasil, com a meta de movimentar mais a nossa economia, a nova fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte deve liberar 50 bilhões para os pequenos negócios. Há 11 anos, o Eduardo decidiu empreender e apostou no mercado de academia. Hoje, ele comanda 3 unidades e emprega 70 colaboradores, mas quer investir em melhorias. Para isso, decidiu contratar um empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. A gente já sente a necessidade de estar trocando alguns equipamentos, de estar fazendo uma obra, de estar contratando mais pessoas. Os donos de pequenos negócios interessados em contratar empréstimos
pelo Pronamp já podem procurar as instituições financeiras. Segundo o Ministério da Economia, a expectativa é de que a nova rodada da linha de crédito conceda até 50 bilhões de reais até dezembro deste ano. A orientação é que tanto o microempreendedor individual formalizado, a micro e pequena empresa e as pequenas empresas façam o compartilhamento do seu faturamento, das suas informações da Receita Federal dentro lá do ambiente do ECAC, que é dentro do site da Receita Federal. Isso pode ser feito tanto via Receita quanto via gov.br. Criado há pouco mais de 2 anos, o programa oferece empréstimos com a taxa de juros mais baixa e prazo maior para começar a pagar de até 11 meses. O valor tomado poderá ser parcelado em até 48 parcelas, sendo o máximo de carência de 11 meses e mais 37 parcelas para pagamento. O dinheiro pode ser usado para investimentos como aquisição de equipamentos ou realização de reformas e para despesas operacionais, como o salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. É uma liberação de recursos importante, né? Uma oportunidade aí para alavancar os negócios para milhões de empresários, né, no nosso país. Muitos deles de olho nesse recurso que está para ser liberado. A nova carteira de identidade nacional começou a ser emitida esta semana em vários estados do país. A ideia do novo RG é simplificar a vida do cidadão e também coibir as fraudes. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa repórter Fabiana Fantucci. Olá, Odilon, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o programa Pauta Aberta. O objetivo do novo RG é modernizar o documento e trazer mais segurança para os cidadãos. Isso porque, a partir de agora, o número será unificado pelo CPF, ou seja, será um registro único, válido em todo o Brasil. Para quem não sabe, hoje, na prática, é possível ter um número de RG em cada estado, o que não vai mais acontecer, porque o documento passará a ser emitido pela Receita Federal e não mais pelas secretarias de segurança. O novo modelo do RG terá foto em alta definição, código de segurança, que é uma forma de evitar fraudes, terá também a inclusão do número de outros documentos, como, por exemplo, título de eleitor, carteira de trabalho, PIS/PASEP e a Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, o RG contará com um QR Code que garantirá a autenticidade do documento. Entre as novidades, teremos ainda a inclusão de indicativos para portadores de necessidades especiais e a impressão digital. Lembrando que o modelo antigo ainda ficará válido por 10 anos. O primeiro estado a emitir o novo RG será o Rio Grande do Sul, seguido pelo Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Os institutos de identificação de todo o país terão até março de 2023 para se adequarem ao novo modelo do RG. Eu volto com você, Odilon. Obrigado, Fabiana. Ontem, no dia de São Cristóvão, foram 12 horas de bênçãos aos motoristas e veículos que vieram ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Foi um dia inteiro de muita fé. Ontem você viu ao vivo aqui no Pauta Aberta. A gente preparou também uma reportagem completinha para você. Desde as 7 horas da manhã, na Praça Senador Correia, ao lado do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, uma grande mobilização da obra Evangelizar em comemoração ao dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Foram 12 horas de bênção, dadas por ministros, diáconos e padres. Os carros foram abençoados, as motos, bicicletas e caminhões também. O caminhão tá zerado, veio receber a bênção? Viemos receber a bênção, né? O outro deu muito problema, que esse aqui já seja abençoado no primeiro dia. Mas a bênção não foi só na lataria do veículo, e sim na vida das famílias, como a desse casal que estava a pé e também recebeu a bênção. Detalhe, eles vieram de Belém do Pará. Quando nós sabemos que aqui era o Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, nós tínhamos que vir aqui também receber essa bênção. E quem esteve presente sentiu a animação do ambiente. Música não faltou. E
E ao lado do santuário tem um terminal de ônibus, o Guadalupe. E quem esteve por lá, embarcando, também foi abençoado. Com a espada desembainhada, Senhor, Senhor, põe teus anjos aqui. E no começo da noite, quase na hora de encerrar os trabalhos, o senhor Silvano correu até o santuário para agradecer. O padre falou para mim as palavras hoje de manhã, agora de tarde já fechou um contrato de 4 mil. Aqui é a casa de Deus e a casa que dá bênção. O resultado é maravilhoso, isso tudo para a igreja, para mobilizar os nossos telespectadores, nossos ouvintes, os nossos associados, que a obra Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, realiza um evento como esse, de 12 horas de duração, transmissão pela rede de TV para o Brasil inteiro, onde toda a obra Evangelizar tem uma ação concreta de igreja em saída. Foi uma segunda 25 de julho de muitas homenagens a São Cristóvão, um dia de orações e muita fé. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, o Ministério da Saúde inicia negociações para a compra de 50 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h57 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. No Rio de Janeiro, nesta terça-feira, um carro explodiu enquanto abastecia num posto de combustíveis na zona norte da cidade. As imagens são assustadoras. O carro explodiu enquanto estava sendo abastecido com gás natural veicular, na zona norte do Rio de Janeiro. Imagens da câmera de segurança do posto mostram um momento do acidente. O motorista do carro tinha terminado de abrir o porta-malas quando foi atingido. Márcio Magalhães da Penha foi levado para o hospital, passou por uma cirurgia, mas continua em estado grave. Uma outra mulher que estava no local também foi hospitalizada, mas ainda não há informações do estado de saúde dela. Nenhum funcionário do posto ficou ferido. Já o veículo foi totalmente destruído. Segundo o frentista que trabalhava no local, o cilindro de gás do carro estava enferrujado. É um estado muito grave, né, que ficou essa pessoa, o Márcio. Ele dirigia o carro, foi ele quem abriu a porta, né, que foi diretamente atingido ali. Ele passou por cirurgia, mas o estado é preocupante, é muito grave. E aqui nossa torcida, né, pela pronta recuperação dessa pessoa. Um grande susto aí na zona norte do Rio de Janeiro com a explosão, né, do tanque de combustíveis do gás GNV. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil é o 7º país do mundo com o maior número de casos de varíola dos macacos. São 813 infecções e 363 casos suspeitos. Em número de registros, o país se aproxima da Holanda. Por lá, são 818 pacientes com confirmação da doença. Só no estado de São Paulo, são 595 casos aqui no Brasil. Esse número em São Paulo dobrou nas últimas 2 semanas. O Rio de Janeiro aparece como o segundo estado com maior quantidade de registros da doença, são 109. Depois está Minas Gerais com 42 casos. O Ministério da Saúde participou de um encontro com representantes de mais de 40 países sobre medidas de monitoramento em saúde pública. A ampliação de imunizantes para a população foi um dos temas e o governo federal negocia a compra de 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos. O Ministério da Saúde está articulando a compra de vacinas contra a varíola dos macacos, a monkeypox. No primeiro momento, a nosso pedido junto com a OPAS foi de aproximadamente cerca de 50 mil doses de vacinas. A OPAS está em tratativa, provavelmente entre o final desse trimestre ou início do próximo trimestre, temos a expectativa de chegada dessas doses. Os imunizantes serão destinados a grupos específicos, como profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos. A varíola dos macacos é causada por um vírus que pode ser disseminado pelo contato entre pessoas. E como forma de monitoramento de situações como esta, que pode resultar em uma emergência de saúde pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com representantes de 42 países em um workshop sobre vigilância, alerta e resposta.
Nós temos que lidar numa situação de emergência de saúde pública de importância internacional e nacional como essa, com várias variáveis. Não é uma pandemia, não é algo que afete só a saúde pública, tem implicações políticas, tem implicações econômicas de toda natureza. Não é só a varíola dos macacos, que preocupa no nosso país, a dengue é outra doença, são casos de epidemia em várias regiões aí, e o avanço do número de casos é motivo, sim, de preocupação por todo o país. A consciência da população está sendo fundamental no combate ao mosquito, que é o transmissor da doença. E o Brasil já ultrapassa 1 milhão de casos confirmados de dengue somente no ano de 2022. Aqui no estado do Paraná, seguimos em epidemia por conta dessa doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado da Saúde, nesse último levantamento, 5.711 novos casos foram confirmados. A boa notícia é que não teve morte nesse último levantamento, porém, isso não é motivo de afrouxamento dos cuidados necessários. Mesmo agora, que é período mais frio, e tende a esfriar um pouco mais, mantenho a rotina da faxina semanal, que é o tempo da eclosão do mosquito, que pode ser de 7 até 20 dias nesse período agora que a gente fala de inverno. Mas a gente tem enfrentado temperaturas, mesmo no inverno agora, bastante quente, então ele continua entre nós. E a gente precisa fazer essa diminuição agora, que nós temos menos mosquitos circulando. Se nós eliminarmos aqueles possíveis criadouros, a gente, quando pegar o período agora que a gente volta depois pro verão, a gente não ter tanto mosquito. Então é importante, até dia 31 nós estamos considerados em epidemia ainda, aí a gente precisa que a partir de 1º de agosto a gente consiga se manter em números baixos. Isso a nível de Cascavel, isso a nível de Paraná. E essa parceria a gente só consegue fazer se tiver o envolvimento do poder público e com a população. Lembrando que a responsabilidade dentro do seu quintal, dentro do seu espaço, é do morador, é do proprietário. E durante esse último período não houve registro de casos de Zika e foram indicados 32 casos de febre chikungunya. Vale lembrar que essas duas doenças também são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. De Cascavel, Murilo Cardoso. Mais uma vez um alerta, que vale todos os dias e que vale para todos os cidadãos para combater aí a proliferação deste mosquito. O artista francês Seip desembarcou em Brumadinho, Minas Gerais, para mais uma parada do projeto Além dos Muros. É uma homenagem. A obra mostra mãos entrelaçadas, um símbolo de união das pessoas em todo o planeta. Mostrar a importância da união entre as pessoas de todo o mundo. Este é o principal objetivo do projeto Além dos Muros, do artista francês Seip. Em visita ao Brasil, Brumadinho entrou para a lista de cidades que receberam as famosas mãos entrelaçadas que já foram estampadas em diferentes partes do mundo. Neste projeto chamado Além dos Muros, a ideia é simbolicamente criar a maior corrente humana do mundo, pintando mãos entrelaçadas como estas para falar sobre a importância de encontrar soluções comuns para os diferentes problemas que enfrentamos. Porque acho que estamos em um mundo hiperconectado e a única solução é trabalharmos juntos para resolver os problemas que podemos ter. A obra na cidade onde uma barragem da Vale se rompeu em 2019, provocando mortes e um enorme desastre ambiental, é uma maneira de homenagear as vítimas, parentes e sobreviventes, além de colocar em debate os impactos e tragédias da indústria da mineração. O desastre que aconteceu em 2019, em que 272 pessoas foram soterradas após a barragem se romper, acho que é catastrófico. Então a primeira coisa é dar voz às pessoas que perderam seus entes queridos. Mas também é dizer que esse é um problema do qual não ouvimos muito e que há muitas questões sociais e ambientais envolvidas. Mas hoje, mesmo com a dor que a gente revive, é um momento diferente, é um momento que traz um acalento, um momento que traz força, porque é através de uma obra de arte tão perfeita, mãos entrelaçadas, né? Até hoje nenhuma mão soltou da outra nessa luta por justiça, por encontro das vítimas, e para que haja uma punição, né? Para que uma tragédia, um crime como esse não se repita. A obra gigantesca tem prazo de validade definido. Ela foi pintada com tinta 100% biodegradável, feita pelo próprio artista, desaparecendo gradualmente conforme a chuva cai e a vegetação cresce.
No final, são obras que vão ser gigantescas, que muitas vezes deixam uma marca, mas que são efêmeras, então não deixam rastros. A ideia é deixar algo sutil na memória coletiva. O projeto Além dos Muros começou em Paris, em frente à Torre Eiffel, e ao longo dos vários anos viajou por lugares como a pequena vila de Gamvier, no Benin, Yamoussoukro, capital da Costa do Marfim, e Istambul, na Turquia. A meta traçada é completar 30 cidades até 2023. É uma linda homenagem, né? E repleta de símbolos também. Bom, a gente traz agora para vocês o flagrante de uma imagem impressionante, um flagrante feito por um motorista que circulava pelo México. Olha o que ele acompanhou saindo de uma caverna lá no país. Uma nuvem de morcegos tomou conta dos céus do México. Os animais foram filmados por motorista que passava por perto da caverna Cueva de la Boca. Os mamíferos voadores deixavam a caverna em sentido à cidade de Santiago, no estado de Nuevo León. Segundo informações oficiais, a população de morcegos chegava a mais de 2 milhões. Nas redes sociais, o vídeo já ultrapassa mais de 5 milhões de visualizações. A caverna é considerada há 4 meses um santuário biológico. O motivo é que a maioria dos morcegos vistos no vídeo são bebês morcegos. A espécie come insetos e contribui para o controle de pragas em regiões agrícolas. A Prefeitura de Santiago firmou um acordo com a organização social Pronatura Noroeste para garantir a manutenção e conservação da biodiversidade da colônia de morcegos. Depois dessas imagens impressionantes do México, a gente vem para o litoral do Paraná. O alargamento da faixa de areia da praia de Caiobá e Matinhos já mudou a rotina de moradores e visitantes da região. Todo mundo cheio de curiosidade para diante das obras, para entender, para acompanhar um pouquinho, né, a grandiosidade desse trabalho aí de alargamento da praia. Todos os dias, pessoas se reúnem em vários pontos do calçadão para acompanhar o trabalho que está mudando o cenário do litoral. Tudo isso porque esse é também um momento histórico para o Paraná. O trabalho da engorda, que teve início no último dia 25 de junho, já alcançou 2 quilômetros de faixa de areia aumentada. As equipes não param, são 24 horas por dia de homens e máquinas em ação. O desafio é garantir a entrega da primeira etapa da obra em novembro deste ano. A engorda da praia é feita pelo processo de dragagem. Nela, uma tubulação com mais de 4 quilômetros é fixada a uma draga, que é uma embarcação específica. A draga faz o transporte da areia lá do mar até a orla. Outra curiosidade no alargamento da praia. A draga que hoje está no litoral do Paraná se chama Galileu Galilei, que é a mesma que realizou o engordamento da praia central de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Futebol, no jogo que encerrou o primeiro turno do Brasileirão, com uma vitória magrinha, jogando em casa, o Coritiba escapou da temida zona de rebaixamento e jogou logo o adversário da noite para as últimas posições. No estádio Major Antônio Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Cuiabá. Aleph Manga fez o gol da vitória coxa branca. Coritiba 1, Cuiabá 0. Veja agora como ficou a classificação depois do fim do primeiro turno. O Palmeiras segue líder com 39 pontos marcados. O Corinthians é o segundo com 35, o Fluminense é o terceiro com 34 pontos e o Atlético Mineiro é o quarto com 32 pontos marcados. Na zona de rebaixamento, o Cuiabá é o 17º com 20 pontos, o Atlético Goianiense é o 18º com 17 pontos, o Juventude é o 19º com 16 pontos e o Fortaleza é o 20º com apenas 15 pontos marcados. Hoje, 26 de julho, é dia dos avós. E os nossos repórteres, a Fabiana Fantucci e o Ivan Marcos, visitaram um casal de avós mais do que especial. Motivos eles têm de montão para comemorar. Dá para dizer que é uma coleção de filhos, netos, bisnetos. Amor que transborda, ainda mais numa data tão especial como hoje. Quando pensamos nos avós, já vem à memória aquelas tardes gostosas, cheias de histórias, um carinho sem medida, um bom conselho. Memórias que a dona Plácida e o seu Sebastião fazem questão de cultivar na vida de toda a família. Um amor que já dura 67 anos. Nas fotos, as lembranças muito vivas de uma trajetória de união e respeito. O que faz a família de vocês ser tão unida assim? Qual que é o segredo? Eu acho que a gente nunca xinga eles, nunca briga com eles, nada. Sempre conversa bem. É um compreender o outro, né?
O maior segredo é um compreender o outro. E esse amor rendeu muitos frutos. São 9 filhos, 18 netos e 14 bisnetos. E o coração deles tem espaço de sobra para todo mundo. Tem espaço, sim, para todo mundo. A cobra do outro, que às vezes eu gosto mais do outro. Faz café, faz isso para outro, mas não é. É tudo igual. E com tanta gente, a casa deles está sempre assim, animada. No dia de receber todo mundo, a dona Plácida cuida de cada detalhe para tornar o momento ainda mais especial. Sempre movimentada. Quando tem festa, é a maior da alegria. Agora, por causa do coronavírus, nossa, como eles sentiam falta. Ai, eu sempre estou junto com eles, quando vejo eles, é uma alegria para mim. E com uma família tão grande, eles sempre tiveram cuidado de repassar bons ensinamentos que atravessaram gerações. Continuar sempre o mesmo como nós dois, sempre unidos. De boa vivência, né? Tanto que nós dois, como com a família, como com os estranhos, com os vizinhos. Lições que realmente fizeram a diferença. Eu aprendi tudo, né? Trabalhar, educação, tudo que eu aprendi com eles. São o porto seguro da família, né? Esse bom humor, essa honestidade, eu acho que são lições que são deles, assim, fazem parte da essência da nossa família. É até difícil de falar, assim, o que eles representam, porque a gente não sabe nem viver sem eles, né? Eles são o norte, são o centro de tudo mesmo. Muito especiais, carinhosos e pacientes. Para a dona Plácida e seu Sebastião, a maior recompensa é ver a família assim, unida, feliz e com a certeza de que aqui o amor está sempre presente. Ser avô é muito importante, né? Avô, bisavô agora também, né? É muito gratificante. É muito bom. Nossa, é uma alegria. Porque a gente tem bastante gente ao redor da gente, sempre. Muito amor e carinho. Linda a história dessa família, Dona Plácida, seu Sebastião, um feliz dia dos avós para vocês, um feliz dia dos avós para todos os avós e avós que estão nos acompanhando agora, para os meus avós, para as minhas avós que já estão no céu, eu guardo com todo carinho as boas lembranças, as ótimas lembranças que sempre ficam nas nossas memórias, não é mesmo? Para você, um excelente fim de tarde, muito obrigado pela companhia, a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.